Vai florescer. Olá pessoal, aqui é a Mari. Hoje eu vim falar um pouco com as mães. Eu tenho visto bastante postagens no Facebook sobre variadas coisas, assim, né? Sobre coisas relativas à maternidade, né? E me passou um turbilhão na cabeça do que falar, porque é muita coisa que tem que falar para essas mulheres, para essas mães. Desde a coisa mais simples, assim, que a gente acha que é a coisa mais simples, pra coisa mais complexa, né? Que é uma questão de doença do filho, né? Que normalmente a gente tem que procurar um médico. Mas na verdade, o que eu gostaria mesmo, assim, nesse primeiro momento, sobre todas essas postagens que eu tenho visto em grupos de mães, em grupos, enfim, de maternidade, de crianças, né? A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que tá tudo bem. Tá tudo bem a gente não conseguir cumprir todas as demandas, sabe? Porque assim, quando a gente tem um filho, antes a gente já queria cumprir as mesmas demandas, né? Mulher, namorada, esposa, profissional, estudante, amiga, confidente, psicóloga, né? Filha. Então, são 1001 demandas que a gente tem como mulher. E aí, quando nasce a criança, a gente tem mais uma, né? Que talvez seja, e eu acho que é, o maior trabalho do mundo, que é essa demanda do ser mãe. Quando eu tive o Miguel, e até hoje, e tudo isso que eu tô falando agora é uma coisa pra vocês e é pra mim também, porque cada vez que eu gravo um vídeo eu me afirmo também, né? Então é um compartilhar, é um trocar. Então tá sendo muito bom pra mim, muito bom mesmo, porque não só como educadora, né, que eu sou, mas principalmente como mãe e como ser humano. Então, quando eu tive o Miguel, muita coisa, muitas confusões na cabeça eu tive, né? Porque eu tava, por exemplo, vendo um vídeo esses dias que a palestrante falava, né? A gente nunca se preparou pra ser mãe, pra ser pai. Aliás, a gente se prepara pra tudo na vida, né? A gente estuda, a gente se prepara para o vestibular, a gente se prepara para a faculdade, a gente se prepara para um trabalho, para uma entrevista, a gente se prepara para ir numa festa, mas a gente não se prepara para ter um filho. Isso é incrível. Como a gente, nós seres humanos, não vamos nos preparar para ter filhos? Ah, mas aí filho se cria, já ouvi muito isso. Filho se cria. Sim, se cria. Se cria, realmente. Tu dá banho, tu dá comida. Ok, ele se cria, ele é autossuficiente, ele vai pro mundo. Mas será que é esse ser humano que a gente quer criar pro mundo? Né? Porque o filho a gente cria pro mundo. Será que é esse ser humano? Então, na minha opinião, e na minha experiência, filho não se cria, né? A gente tem que dedicar e dar trabalho, dedicar tempo para essa criança. Dá muito trabalho. E a gente não se prepara, a gente não estuda, a gente não lê, falando a gente de um modo geral, né? Claro que tem algumas pessoas que fazem isso, mas de um modo geral a gente não lê livro, a gente não estuda os pensadores, a gente não
fala com outras mães, a gente, né? Fala com uma e outra só. A gente deixa passar. Pra ver o que vai dar. Quando acontecer, a gente vê o que a gente faz. E tô falando tudo isso porque comigo foi a mesma coisa. Por mais que eu tenha planejado o Miguel, isso foi um planejamento, eu não tive o meu planejamento de como lidar com uma criança. Eu só fui fazer isso depois, né? De como amamentar. Hoje em dia a gente tem as doulas que ensinam, a gente tem grupos de mulheres, e isso é uma dica que eu dou. Mulheres que estão tendo filhos agora, né? Façam os cursos, tem cursos para pais, tem cursos para te conectar mais com a tua criança, tem curso para amamentação, para trocar fralda, tem curso para várias coisas. E é muito bom fazer esses cursos, ver o que mais faz sentido para ti e faz, porque vai te deixar mais segura. E uma criança, a gente tem que olhar com o olhar de uma criança. A gente não pode olhar com o olhar de um adulto sobre uma criança. A criança, no olhar pela criança, ela é empática, ela é amorosa, ela é alegre, ela tem curiosidade por tudo, ela não discrimina, ela não separa, nada disso. Ela ama e ponto, e ela é. E ela é expressiva, e ela dança, ela canta, ela brinca. Então, a criança por si só, ela é dessa forma. Mas aí, muitas vezes lá, quando ela já tá formando essa personalidade, lá aos 6 anos, 7, que já passou, né, daquela primeira infância, ela que já passou lá aos 6 anos, 7 anos, que já passou daquela primeira infância, ela simplesmente toma algumas atitudes que os pais olham: meu Deus, fulaninho, você não pode fazer isso, fulaninho, você não pode fazer aquilo. Como, por exemplo, discriminar alguém por alguma diferença, como, por exemplo, lá com seus 3, 4 anos de idade, puxar o brinquedo da mão de uma criança. Enfim, coisas assim que a gente depois diz: ai, filhinho, com quem tu aprendeu isso? Eu nunca fiz isso pra ti. Só que quando foi lá, em algum momento, tu deu esse exemplo. O pai ou a mãe, o cuidador, deu esse exemplo, né? Então, a gente tem que observar muito o que a gente faz, o que a gente fala. Quais são as nossas crenças? Que crenças a gente quer passar? Que crenças a gente não quer passar? Não adianta eu dizer que... Isso eu falo pra todo mundo, pra mim inclusive, né? Porque o tempo inteiro a gente tem que vigiar as nossas ações, a nossa consciência e se perguntar: será que o que eu tô falando não vai afetar muito ele no futuro? Não é uma paranoia, mas é um cuidado que a gente tem que ter, né? Então, não adianta nada eu dizer que eu quero que o meu filho seja feliz, né? Que todo mundo, todo pai, toda mãe quer que a gente seja feliz, quer que seu filho seja feliz, né? Mas não adianta nada eu dizer isso. E se o meu filho quer ser um viajante e não ter um emprego formal, isso faz dele feliz e eu não aceito, né? Se o meu filho quer viajar ao mundo e eu não aceito isso, eu não tô querendo que ele seja feliz. Entende? Se eu quero que ele seja feliz e ele é homossexual e eu não aceito, eu não quero que ele seja feliz, então. Porque a felicidade é uma coisa muito particular.
o que eu considero ser feliz, o que significa felicidade pra mim, é diferente pro outro, vai ser diferente pro meu filho. Né? De repente, felicidade pra ele é viajar o mundo e não ter um emprego formal. É viajar de bicicleta. É não ter um carro. Sabe? É não casar. Ou de repente, pra minha filha, é não ter um filho também. Isso é felicidade pra ele. Então, pra ela, né, no caso. Então, assim, o que é felicidade pra cada um depende muito. Então, a gente não pode dizer que eu quero que o meu filho seja feliz se eu quero que ele seja feliz nas minhas condições. Né? Porque amor não é isso. Amor de mãe, amor de pai é um amor incondicional. Que é o que a gente está ensaiando, né? Para quinta dimensão. É um amor incondicional. Amar incondicionalmente, sem impor nenhuma condição. E os filhos é a melhor forma de praticar esse amor. Agora, se eu quero que ele seja feliz e eu deixo ele ser o que ele quiser ser, ok, ele tá sendo feliz. Porque ele vai estar feliz com a mãe que aceita ele do jeito que ele é, com o pai que aceita ele do jeito que ele é, e ao mesmo tempo vai estar feliz com as suas escolhas. Então isso sim é felicidade, né? Agora, o que a gente fala para eles quando ali na primeira infância é quase que norteia toda a vida da criança, e depois do adolescente, e depois do adulto, né? Então, o que eu mais desejo pro meu filho hoje, o que eu mais desejo é que ele se torne uma pessoa que é. Filho é que ele seja quem ele é. Essa pessoa alegre, amorosa, verdadeira, consciente. E só que para isso, para que eu consiga esse sucesso, né, dele ser quem ele é e também dele ser feliz, muito trabalho é feito, foi feito e está sendo feito na primeira infância, né? Quando eu comecei a tomar consciência disso, comecei a estudar sobre os padrões de consciência, sobre as crenças limitantes, eu fui entendendo que muita crença eu tinha, que me faziam sofrer. E a primeira coisa que eu pensei foi: eu vou tentar curar essas crenças, para que eu não passe para ele isso. Porque eu quero impactar negativamente o máximo possível do futuro dele. Não que o meio ou que todas as questões da vida dele ou até mesmo familiares possam fazer com que ele seja uma pessoa muito bem resolvida. Não é isso, assim. Acho que a gente tá nesse processo de evolução, o ser humano tá nesse processo de evolução e ainda cada vez mais a gente tem que se trabalhar e curar tantas crenças, né? E curar várias coisas, sentimentos, relacionamentos, enfim, tantas coisas que a gente tem pra curar. Mas quando o Miguel nasceu e depois de eu passar por várias questões, eu pensei comigo mesma: eu vou tenho que curar muitas crenças que me faziam sofrer e me faziam não chegar a determinado lugar que eu queria chegar, a
ter sucesso em várias áreas da minha vida. E não quero passar isso para o meu filho. Eu não quero passar essas crenças limitantes para o meu filho. São as crenças que vieram dos meus pais, que dos meus pais vieram dos pais deles e assim por diante. E também não é culpa de ninguém, né? Não existe culpados nessa história. Existe um desenvolvimento humano que agora está acontecendo uma consciência mais coletiva, né? Mais certeira dessas questões de padrões de pensamento e de crenças limitantes, né? Então, eu comecei a trabalhar isso, né? Comecei a trabalhar porque são crenças assim que eu acho que muita gente vai se identificar. Dá um exemplo, uma crença de abundância como dinheiro não dá em árvore. Se eu ficar falando isso pro meu filho, claro que conscientemente a minha mente ela entende que dinheiro não dá em árvore, isso é verdade. Mas no meu inconsciente eu tô dizendo, não é fácil ganhar dinheiro. Isso é uma crença de abundância, da prosperidade e da abundância. Tá? De dinheiro tem inúmeras, né? Inúmeras. Né? Ou aquela do Deus ajuda quem cedo madruga. Ou seja, o meu filho, você só vai ter coisas boas na vida, ou ser alguém na vida, se tu trabalhar duro, se trabalhar muito. Aí tá lá a pessoa 12 horas por dia trabalhando, até mais, e andando em círculos, em círculos, em círculos. Então, são muitas crenças que a gente tem, né? São muitos padrões que tem que ser rompidos, padrões de pensamento, como, por exemplo, os padrões de medo. No momento que eu digo assim pro meu filho, com 3 anos de idade, eu digo assim, vamos filho, que eu já vi isso acontecer numa escolinha que o Miguel tava, vamos filho, vamos lá porque tem ladrão na rua. Oi? Tudo bom? Tipo, simplesmente tu tá colocando aquela crença na cabeça da pessoa que toda pessoa que está na rua é ladrão. Entende? E um medo também. Um medo de que a gente precisa ter medo para estar na rua, né? Quando a gente está na rua a gente tem medo, né? Isso é uma coisa que eu luto muito pra mim e luto para não passar pra ele. Tanto é que eu acho que eu nunca passei isso pra ele, né? E eu acredito muito que se a gente trabalhar com as crenças e com os padrões que a gente quer destruir, assim, né? Não ter mais, essa criança vai crescer empoderada, ela vai crescer sabendo que ela pode sim vencer, não vencer alguém, mas que ela pode sim ser feliz, que ela pode ser abundante, ser saudável, ser amorosa, né? Ajudar os outros, ajudar ela mesma, se amar primeiro antes de amar antes de amar o outro. Isso é uma relação muito importante que a gente tem que passar para eles, né? Que dentro, inclusive, de uma consciência coletiva, diz que se amar primeiro significa falta de humildade, significa egoísmo, né? Não, se amar primeiro é amor mesmo. Porque se a gente não se amar primeiro, quem é que vai amar? Tu é a única pessoa que vai passar 24 horas por dia contigo mesmo. Entende? Então, se não se amar primeiro, quem é que vai amar? Isso também é um processo.
que a gente precisa passar para essas crianças, né? Então, se amar primeiro para depois amar o outro, porque aí esse amor é extensão. Então, trabalhando essas crenças limitantes e esses padrões, eu acredito muito que a gente vai impactar o mínimo possível negativamente neles, na vida deles no futuro, né? Então, vão ter menos coisas para curar e muito mais tempo para fazer, né? Muito mais tempo para fazer para esse mundo, muito mais tempo para fazer para ele mesmo, né? Muito mais tempo para ser amor, para ser luz, para ser alguém muito importante dentro desse planeta, né? E eu venho trabalhando isso. Não é fácil, porque são padrões que são colocados no inconsciente coletivo, mas também de pai para filho, né? Que precisam ser finalizados, assim, né? Que precisam ser, assim, ditos. Tá, eu já... bem gaúcho aqui. Eu já aprendi bastante com esse padrão. Agora, muito obrigado. Pode ir. E se vem esse padrão na cabeça, a gente precisa cancela esse pensamento. Nós temos o poder do nosso pensamento, de toda essa energia desse pensamento. Então, mães, eu acredito que é muito importante a gente trabalhar isso para que no futuro, sim, ele seja feliz, né? Do jeito que ele decidir ser feliz. E não aquilo que a gente acha que ele deve fazer para ser feliz. Porque é o nosso padrão, né? Então é muito comum que as mães tentem viver a vida dos filhos. Depois de uma certa idade, né? Então tem momentos que ela não sabe quem é ela e quem é o filho. E isso fica muitos anos assim, né? Até ela se achar de novo. Então, como eu falei lá no início do vídeo, tá tudo bem a gente não conseguir dar conta de tudo. Tá tudo bem a gente não conseguir lavar uma louça, tá tudo bem se a casa tá bagunçada, se tá suja, tá tudo bem se a gente não conseguiu fazer a unha, enfim, se não conseguiu lavar o cabelo, que muitas vezes a gente não consegue, né? Tá tudo bem. Mas o que vai fazer diferença pra ti, pro teu filho no futuro, é o amor que tu tem por ti mesmo. E claro, pelo teu filho. Né? Então sejam amorosas, tenham compaixão consigo mesma. Escutem o que o coração de vocês querem. O que o coração de cada uma quer. Se esse momento quer ficar com o filho, se esse momento ela tá precisando dormir. Isso é verdade, né? Se a mãe tá precisando dormir, né? Então peçam ajuda. O pai tem a sua obrigação de ajudar. A sua mãe, a avó, o avô, peçam ajuda, amiga, peçam ajuda para que possa dormir, descansar, para que tenha mais força ainda para seguir em frente. E tá tudo bem não dar conta. E a gente não dá conta mesmo, a gente não é 100% em tudo, toda hora, todo minuto. Não, às vezes a gente vai ser 100, às vezes vai ser 80, às vezes vai ser 0%. E tá tudo bem. O importante é a gente estar feliz, é a gente estar saudável, a gente estar alegre, com o coração tranquilo e amando o filho e cuidando desse filho para que tenha um futuro legal.
legal, um presente e um futuro legal. Sempre, 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 sempre. É isso que eu queria falar. Cada vez mais se trabalhar, mas ao mesmo tempo tá tudo bem onde é que tu tá. Certo? Muitos beijos para essas mães super poderosas e até o próximo vídeo. Vai florescer o ser divino que está dentro de você. Vai florescer.